e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a sua terra, ensinava as pessoas na sinagoga, de modo que ficaram admiradas e diziam: de onde vem a sabedoria a esses milagres? Esse homem não é chamado do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não morreram conosco? Não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. Jesus não fez muitos milagres ali, por causa da falta de fé deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O julgamento. Quantas vezes na vida a mamãe nos ensina a não julgar as pessoas de acordo com o que você vê? No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra exatamente o que aconteceu com ele quando ele estava ensinando na sinagoga. Aí os doutores da lei viram para ele e falam assim: mas ué, não é aquele filho do carpinteiro lá, aquele... A gente conviveu com ele. Como que uma pessoa dessa pode chegar e ensinar como ele ensina? Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa vida Jesus nos ensina uma coisa que nós aprendemos desde criança com a nossa mãe. Jamais julgue uma pessoa pela aparência dela. Pela aparência que você olhava para Jesus, você tratava, obviamente, Jesus como qualquer outro. Até porque eles tratariam Jesus como qualquer outro, porque já passou tantos. Pensa num povo cansado, num povo cabeça dura, mas cansado com o tempo. Porque passou tantos, depois de Moisés, veio muitos profetas que ensinavam e não mostravam alguma solução, só apontavam um caminho para seguir. Faziam o certo. Eu não estou desmerecendo eles. Eu estou falando que eles apontavam um caminho para seguir, porém, poucos seguiam. E aí quando chega o Filho do Altíssimo, não é do jeito que eles pensavam que seria. Porque como que eles imaginariam para começo de conversa que chegaria Jesus? Para começo de conversa, Jesus ia vir num coro de anjos, descendo do céu, com os anjos trocando trombeta e o céu todo iluminado no dia. Foi totalmente ao contrário. Jesus nasceu numa manjedoura em Belém, no meio da terra, não tinha nada perto. Só tinha as casinhas ali pertinho. Não tinha nada perto. E o máximo de anjo que tinha ali era Maria e José. Caríssimos irmãos e irmãs, nunca julguem um livro pela capa. Porque quando a gente coloca, é que nem aquela história do reino dos céus. Quando a gente coloca um pensamento sobre a pessoa, a gente delimita a pessoa só naquele pensamento. Quando nós quando nós imaginamos que Jesus é filho de Maria com José, eles imediatamente imaginavam uma pessoa pobre. E os pobres naquela época eram para eles sem estudo. Infelizmente era a verdade, os pobres naquela época para eles eram sem estudo. Apesar de que muitos pobres se doavam a Deus. Um caso como José, que ia no templo deixar a sua oferta. José também ia no templo deixar a sua oferta.
A ideia não é você julgar a pessoa de acordo com a aparência dela, mas é entender como ela faz aquilo. E ali você consegue aprender com ela, talvez. Ah, mas espera aí, como é que ele faz aquilo? Eu vou começar a aprender junto com ele. E aí você começa a ensinar junto com ele. E aí você começa a pegar a experiência que ele adquiriu com o tempo. Chega num ponto que você começa a explicar como ele explica, falar como ele fala. Mas como que eu pego a experiência de alguém, sendo que eu não convivo com a pessoa? Olhando os principais gestos da pessoa quando você está perto dela. Tá bom, você não convive com a pessoa. Por exemplo, eu não convivo com meu padre. O padre da minha paróquia mora lá na casa paroquial e eu moro aqui, na minha casa. A gente não convive junto, mas as poucas vezes que eu vou na missa, que eu assisto a pregação dele, eu vendo a pregação dele, eu memorizo aquilo dentro do meu cérebro e faço uma breve reflexão daquilo e através daquilo nascem os vídeos que eu gravo para vocês. É uma conexão. Tanto que o Evangelho nos traz uma conexão daquilo que foi falado domingo. É uma bela conexão. E quando chegar domingo que vem, vai sair um novo evangelho que vai direcionar os evangelhos da semana. É sempre assim. Por trás da inspiração vem também os desafios. Depois de Jesus terminar de ensinar a todos lá, Jesus ainda disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Por que um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família? Na sua casa e na seu lar, onde ele vive. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas conhecem o paradeiro dele. As pessoas conhecem aonde ele mora. É como eu falei, a partir do momento que você conhece as entranhas da pessoa, você começa a diminuir a pessoa. E aí você olha um padre na praia e vira e fala: nossa, mas esse não é o padre lá da paróquia que está na praia? De novo. Essa é a ideia de diminuição. Tornando a pessoa não digna de estar em algum lugar. É necessário que esta diminuição na nossa vida, como Jesus ensinou no Evangelho de hoje, seja arrancada de uma forma que nasça somente a humildade. Porque enquanto a gente tiver a diminuição e o julgamento a partir da aparência da pessoa, meus irmãos e minhas irmãs, desculpa, é por isso que o racismo no Brasil está cada vez mais frequente. Está cada vez maior, está cada vez mais alto, porque as pessoas utilizam a cor da pessoa como julgamento. Nós não devemos tratar assim. O católico de verdade jamais deve julgar a pessoa a partir da cor, porque este está indelével ao reino dos céus. Está condenado imediatamente ao inferno. Jamais julgue a pessoa pela cor. Que no Evangelho de hoje a gente saiba refletir um pouco mais sobre o que vale de verdade. Que não é aparência. O que vale de verdade é a palavra de Deus. Essa daqui vale de verdade. Essa daqui vale tanto que ela é cara. Dá muito trabalho para você vender uma dessa, mas ela é cara. O valor que ela tem estimado é muito caro. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.